Abra sua Bíblia comigo, Josué. Vamos ler dois textos em Josué. Josué capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 19. E depois nós vamos abrir em Josué capítulo 5. E vamos fazer a leitura dos primeiros 9 versículos. Sabe o que eu estou hoje? Estou com saudade do céu. Acordei hoje com saudade do céu. Josué capítulo 4. Verso 19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Josué capítulo 5 agora, a partir do primeiro verso. Quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, terra que eles nos dariam, onde fluem leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Tome seu assento. Para que você possa entender um pouco desta palavra, eu preciso trazer um pouco de contexto para você do que essa palavra tem para os nossos corações. Você sabe muito bem que o povo hebreu ficou cativo no Egito por mais de 400 anos. E nesse período, desde o início que eles chegam no Egito, de acordo com Gênesis, no final do Gênesis, eles entram no Egito sob a tutela de José, que estava no Egito, começa a morar numa terra chamada Terra de Gósen, e ali Deus começa a prosperar o povo hebreu, que a princípio descem até o Egito 70 pessoas, só que quando começa o livro do Êxodo, esse número começa a crescer, alguns verbos começam a aparecer, que o povo aumentou, o povo cresceu, o povo se multiplicou. Surge um faraó que não conhecia José, começa a tramar para que o povo não cresça, mas tudo que o faraó faz não dá certo, o povo cresce. E chega o momento crucial de Deus tirar esse povo do Egito, e usa um homem chamado Moisés. E Moisés, através do poder de Deus, vai até o Egito, proclama as verdades de Deus para Faraó, dizendo: despeça o meu povo, para que me preste um culto no deserto. Faraó endurece o coração algumas vezes, e na 10ª vez, a 10ª praga, foi a ação de Deus matando os primogênitos.
E Deus havia avisado a Moisés: diga ao povo que à meia-noite vai passar o anjo, e se ele não vê o sinal do sangue, ele entra e mata o primogênito. Naquele dia houve algo estrondoroso em todo o Egito, e a Bíblia diz que o egípcio expulsou os israelitas, dizendo: sai da nossa terra, porque a mão do Deus de vocês é muito pesada. Ele sai com prata, com ouro, sai com muita riqueza do Egito. Começam todo o processo de peregrinação. Só que no decorrer do caminho, daqueles homens que eram de 20 anos para cima, eles começaram a corromper o povo, começaram a ter saudade do Egito, começaram a não ter fé para possuir a terra. Certa feita, diz a Bíblia, lá em Números capítulo 13, Deus manda Moisés, e Moisés envia 12 espias, e diz o texto que após a volta desses espias, 10 deles começaram a infamar o coração do povo, começaram a fazer com que o povo não acreditasse na promessa. E aí Deus diz que aquela geração morreria, a geração que não acreditou, a geração que não acreditou que ele poderia os introduzir numa boa terra. Louva a Deus que no meio dos 12 havia 2 diferenciais, Josué e Caleb, que foram contra o relatório dos 10 e colocaram-se a favor do Senhor. E diz o texto que Deus então preserva Josué e Caleb, são os únicos dessa geração de 20 anos para cima que vão possuir a terra posteriormente. Só que agora esse povo todo, essa geração toda de guerreiros, de homens, vai morrer no Egito. E agora os seus filhos no deserto, agora os seus filhos começam a crescer, os seus filhos nascem, começam a se desenvolver. Passa-se os 40 anos, chega o momento desse povo chegar no limite da terra prometida. Deus usa Moisés para levar esse povo até o limite, antes do Jordão. Aí Deus mostra toda a campina do Jordão, Deus mostra toda a cidade, e ali Moisés morre. Deus levanta Josué e diz: Josué, pega esse povo agora e passa o Jordão. Josué, ele pega o povo, passa o Jordão. Foi algo extraordinário. Quando estão passando o Jordão, Deus dá 2 ordens. A primeira é: pegue pedras representando as 12 tribos de Israel e faça um memorial no meio do Jordão. As águas vão cobrir? Vão. É um testemunho interno, ninguém sabe, mas quem passou sabe. Tem coisa na tua vida que ninguém sabe, mas você sabe. Tem livramento que ninguém viu, mas você viu. Teve vitória que ninguém teve, mas você teve. Teve bênçãos que ninguém recebeu, mas você recebeu. Teve livramentos que ninguém soube, mas Deus fez na tua vida, e é motivo de você glorificar a Deus. Coloque as pedras no meio do Jordão para um simbolismo interno, mas não fica assim não. Pegue mais 12 pedras e faça agora um memorial fora do Jordão, um memorial visível, para que todas as pessoas que passarem por aqui e ver essas pedras, e até mesmo seus filhos, quando crescerem e verem essas pedras, vão perguntar: que pedras são essas? Essas pedras simbolizam a passagem do nosso povo do Jordão. Essas pedras simbolizam que nós vencemos a batalha. Essas pedras simbolizam que nós vencemos o trajeto. O que eu estou dizendo nesta noite é: existe coisas na sua vida que Deus vai colocar um memorial dizendo: tá vendo? Aquela marca é aquela cirurgia que estava marcada, mas eu operei primeiro. Aquela marca é aquela derrota que estava prestes a acontecer, mas a minha mão veio com você e te deu vitória. Aquela marca é aquela bênção que todo mundo disse que você não conseguiria, mas eu fui poderoso e deu para você o que você queria. Quem olhar vai dizer: que pedras são essas? É a pedra da bênção que Deus colocou na minha vida. Que pedra é essa? É pedra do livramento que Deus nos concedeu. Quando eu estava na estrada, um carro fechou, mas a minha família foi liberta do acidente. Que pedra foi essa? É a pedra do câncer que Ele me libertou. Que pedra foi essa? É a pedra de algo que estava me perturbando, mas no dia certo, na hora certa, o Senhor interveio e fez um milagre na minha vida. O que eu estou dizendo nesta noite é para você dar um glória a Deus consciente. Deus vai estabelecer memoriais na tua vida e vai mostrar para todo mundo que Ele fez um milagre em você. E aí eles estão caminhando. Aí eles param num lugar chamado Gilgal. Gilgal é um lugar estratégico. Antes deles entrarem na terra prometida, tendo como a primeira cidade Jericó, eles param em Gilgal. É onde foi feito o acampamento, onde foi feita toda a preparação para que o povo adentrasse depois na terra prometida. E quando eu olho esse lugar, Gilgal, que aparece na Bíblia 39 vezes, você vai encontrar Gilgal na Bíblia. É um lugar muito interessante, de vários embates, de vários acontecimentos espirituais existem em Gilgal. E um dos principais desses acontecimentos é esse que eu li com você.
O povo agora está entre a fronteira. Já passaram o Jordão e agora estão em Gilgal, visualizando já a terra prometida, já visualizando toda Jericó, já visualizando tudo aquilo que Deus havia prometido. Talvez alguém pode pensar: pastor, já que estão tão perto, por que já não corre lá e já não assume? Vocês já estão tão perto, por que não corre lá e já não rompe? É que existem algumas coisas que Deus quer fazer e precisa fazer para que o povo conquiste a terra. Deus não trabalha fora de princípios. Toda bênção, toda vitória, todo romper de Deus na sua vida e na minha vida segue alguns padrões que Deus estabeleceu. Então Deus chega para Josué e diz: Josué, esta geração que está aí para poder conquistar a terra é uma geração que não viu o que aconteceu lá atrás no Mar Vermelho. Essa geração que está aí para conquistar a terra é uma geração que ainda não foi marcada. Ela não tem uma aliança ainda eterna comigo. Eles são filhos que nasceram no deserto, acompanharam algumas coisas dos seus pais, mas eles não têm ainda a nítida noção do que é o que está acontecendo na vida deles. É por isso que você vai encontrar na Bíblia um livro chamado Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa a segunda lei ou a repetição da lei. Moisés então vai usar Deuteronômio para instruir essa nova geração e contar a eles algumas histórias do passado, contar as histórias dos seus antepassados, de coisas que eles viveram. E a ideia de ter esse livro na Bíblia é instruir a nova geração, para que eles não caiam no mesmo pecado, nos mesmos erros que os seus pais lá atrás cometeram. Então por isso que Moisés dá esse segundo relato. Agora, quando chega em Gilgal, Deus está dizendo para Josué: Josué, para romper, para chegar, para conquistar, para entrar nessa terra, tem alguns requisitos que eu quero que você faça, Josué. Primeira coisa, pegue toda essa garotada, pega todo esse pessoal, leva ali em Gilgal, prepara facas, e você vai fazer uma circuncisão neles, vai marcar eles, porque eles não foram marcados ainda. Ou seja, para entrar na terra que eu estou prometendo, tem que ser marcado, tem que ter aliança comigo. Não tem como entrar na terra sem ser marcado, não tem como entrar na terra sem ter aliança. O que eu quero dizer com isso é: só pode romper coisas novas quem tem aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus não consegue usufruir das bênçãos que Deus preparou. É por isso que Deus diz: Josué, pega facas e faça uma circuncisão, porque eu quero, antes de mais nada, para entrar aqui tem que ter uma renovação de aliança. Essa geração que vai entrar, Josué, ela não pode entrar de qualquer jeito. Só vai entrar nessa terra quem tem aliança. Agora pensa bem, gente, se para entrar numa terra terrena, uma terra humana, algo geográfico, já tem que ter aliança, imagina ir para o céu. Só vai para o céu quem tem aliança, só vai para o céu quem é marcado pelo Cordeiro. Só que agora, o que eu quero que você entenda e dá um glória a Deus consciente, aqui a marcação era externa, era no corpo. E agora, pastor, é interna, é dentro de nós, a circuncisão interna. Quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo faz uma cirurgia espiritual e agora nós passamos a ser, sabe o que? Nova criatura em Cristo. O que eu quero verbalizar nesta noite, com todas as letras: Satanás perdeu mais uma vez, porque aqui na rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, na Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, desde o púlpito até a porta, tem pessoas marcadas pelo Cordeiro, tem pessoas marcadas por Jesus Cristo. Quem é marcado exalta, quem é marcado glorifica. Eu não sei você, quem é marcado faz barulho, sabe por quê? A nossa marcação não veio da terra, a nossa marcação veio do céu. Quem salvou você não foi homem, quem salvou você foi Jesus. Precisa entrar, mas tem que ser marcado. Para entrar tem que ser marcado. E aí Josué vai lá e faz essa circuncisão todo mundo. É mais ou menos assim: você quer entrar? Quero. Tem que ser marcado. Quer possuir? Quero. Tem que ser marcado. Só que tem uma coisa, gente: a circuncisão, ela dói por alguns dias, mas não é dorzinha pequena não. É uma dor dilacerante. É por isso que os meninos eram circuncidados ao quê? Ao oitavo? Sabe por quê? Hoje a ciência já sabe, mas o que a ciência descobriu, a Bíblia já fala há muito tempo. Sabe por que as crianças eram circuncidadas no oitavo dia? No oitavo dia é o dia que mais está ativo no corpo da criança a vitamina Q, que é a vitamina que produz cicatrização. Por isso que é no oitavo dia. Até isso Deus faz de forma perfeita. Eles estão sendo ali circuncidados. Está doendo, pastor? Tá. Ao menos assim, ó. Está doendo. Mas não tem problema. É aliança.
difícil, mas é aliança. Estou chorando para servir, mas é aliança. Está pesado, mas é aliança. Estão caluniando, mas é aliança. Fecharam algumas portas, ele abre depois, é aliança. Estão dizendo que eu não consigo, ele diz, você já conseguiu, eu estou na tua vida, é aliança. Quem tem aliança não tem vida boa, mas tem vida eterna. Quem tem aliança não tem vida fácil, mas tem a proteção de Deus na sua vida todo dia. Faz aí, Josué. Primeiro ponto, para entrar na terra, Gilgal é o lugar de ter aliança. É remover. Porque a segunda coisa que eu vejo em Gilgal, eles estão removendo. E o próprio texto diz, o que Deus diz? Hoje eu removo de vocês a vergonha do Egito. Para possuir uma terra nova, tem que ter uma mentalidade nova. Vocês saíram do Egito no estado de escravidão. Mas para possuir uma terra nova, não tem como entrar só corporalmente na terra. Tem que entrar espiritualmente, tem que entrar mentalmente. Não adianta entrar corporalmente na terra se a mentalidade ainda é de escravo. Tem gente que não consegue romper, sabe por quê? Ele até já saiu fisicamente do Egito, mas a mentalidade de escravo está nele ainda. As coisas do Egito ainda balançam ele ainda. Os desejos das comidas do Egito ainda faz salivar a sua boca. As danças do Egito ainda faz ele balançar o corpo. As coisas que ele vislumbrou do Egito ainda são muito salteantes os seus olhos. O que Deus está dizendo é, para entrar nessa terra, eu vou remover de vocês a vergonha do Egito. A partir de agora, esquece o Egito. Nova mentalidade, nova terra, novo costume, novo modo de falar, novo jeito de viver. Porque tem muita gente que está aqui nessa noite que precisa de um romper. Pastor, eu já saí do Egito, beleza, mas se não mudar a mentalidade do Egito, não consegue desfrutar da bênção da nova terra. Se não mudar a mentalidade, não consegue usufruir. É por isso que Deus está dizendo, eu estou removendo a vergonha do Egito. A partir de agora, quem olhar para vocês, não olharão mais vocês como escravos. As nações olharão para vocês e vão dizer, não é mais escravo, agora são possuidores de uma terra nova. E eu estou profetizando nesta noite, quem olhar para você vai ter que ver a marca de uma nova coisa que Deus começou a fazer na tua vida. Chega de ser rotulado atrás. Olha, aqui era o fulano, não está certo. É até gostoso quando alguém diz, você não era. É gostoso você ouvir essa palavra. Você não era. Aí você enche a boca e fala, eu era, mas não sou mais. Agora sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você não fazia. Até fazia, mas hoje é diferente. O que eu faço agora é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus quer mudar a mentalidade. Ele quer remover a vergonha do Egito. E isso tem a ver, sabe o quê? De quebrar um pouquinho que a gente fica, não, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho no minha. Não, Deus está dizendo, remove. Eu quero remover hoje coisas que estão te atrapalhando. Eu quero introduzir você numa nova terra. Se a trombeta tocar agora, só vai para o céu quem tem mentalidade de céu. Se a trombeta tocar agora, pastor Delmo, se a trombeta tocar agora, Elton, só vai para o céu quem tem mentalidade de céu. Certa feita eu estava lendo um livro e eu fiquei impactado. Esse livro eu li, pra você ter ideia, eu tenho marcado na minha cabeça até hoje. Esse livro eu li ele em 2009, às 4h15 da manhã. Um livro de capa roxa, página 29, segundo parágrafo. E a pessoa falava assim no livro, contando uma historinha, que certa feita ela foi buscar a filha dela na escola. E de repente fechou o tempo para chuva, chuva forte. E ela se atrasou um pouco para poder pegar a filha. E a filha já estava vindo andando no caminho. E ela indo de carro para encontrar com a filha, de repente começou uns relâmpagos. E ela de longe percebeu que cada relâmpago que tinha, a filha parava e olhava para cima e dava um sorriso. Depois continuava andando. Ela observou isso umas 3 vezes. Quando ela está quase chegando perto da filha, ela buzina, a filha vê que é a mãe, entra no carro. Aí depois colocou o cinto, ô filha, uma pergunta, fala mãe. Eu estou aqui observando você um pouquinho, você andando. Está chovendo, vai chover forte, vai. Mas eu reparei que toda vez que dava um relâmpago, você olhava para cima e sorria. Olha a resposta da criança, Deus está tirando minha foto.
Quando você tem mentalidade do céu, as coisas externas mudam o sentido. Se Deus não mudar a sua mentalidade, se Ele não remover essa vergonha do Egito, você não consegue usufruir o que Deus tem para você. Comportamentos. Então a primeira coisa, Ele faz uma renovação da aliança. Segundo, Ele remove a vergonha. E depois que Ele faz isso, sabe o que Ele faz? Agora vocês vão fazer o seguinte: celebra a Páscoa. Por quê? O maná vai acabar hoje. Como assim? Até aqui vocês foram abençoados com o maná. Só que a partir de agora, vocês vão produzir. A partir de agora, não precisa mais de maná. Estou inaugurando uma nova fase. O que Deus mandou liberar nessa noite é: o tempo de maná acaba hoje, mas uma nova fase começa hoje. O maná era restrito. E a terra prometida? É abundante. O que Deus está liberando nessa noite é: você foi sustentado comigo com maná. Eu provei você. Mas agora eu estou inaugurando uma nova fase na sua vida. Por isso celebre. Gilgal é lugar de celebrar. Sabe por quê? Gilgal é onde eu estou vendo a terra. Eu não estou lá ainda, mas já celebro. Já recebeu? Não, mas já me alegro. Já teve a cura? Não, mas eu já louvo. Já entrou? Ainda não, mas é preferível celebrar antes. Olha que interessante. Quando eu chegar no céu, de tantas coisas legais que a gente vai ver no céu, eu quero conversar com Miriam. Não é a Miriam Corrá não, que vai estar no céu também. Mas eu quero chegar no céu, eu quero conversar com a Miriam. Fala: Miriam, me explica uma coisa. Eu não sei qual é a voz que Miriam vai ter. E ela vai perguntar assim: o que aconteceu? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você cantou com as mulheres? Ela vai dizer com todo entusiasmo: é porque nós passamos o mar vermelho. Falei: que bom, também gostei. Só que você não cantou antes? Sabe o que Deus me ensinou nesse dia? Por que Deus está mandando ele celebrar a Páscoa antes de entrar? Porque depois que entrar é fácil celebrar. Celebra antes. Depois que conquistou, é fácil cantar. Canta antes. Depois que recebeu, é fácil se alegrar. Se alegra antes. Sabe por que o diabo está doido aqui essa noite? Está dizendo: como é que um povo consegue se alegrar se tem que ter a bênção ainda? É porque sabe que a bênção vai chegar. Então em Gilgal, eles começam a celebrar a Páscoa, dizendo assim: nós já estamos te adorando pelas bênçãos que vão chegar na nossa mão. Querido, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Começo lá na galeria, para aqueles jovens que estão lá. Deus não trouxe vocês à toa aqui nessa noite. Deus vai fazer um mover diferenciado. A gente pensa muito nas coisas do céu, amém? Mas a gente tem que entender que é o seguinte: Deus quer usar você em outras áreas também. Deus está liberando algo novo nessa noite para muita gente aqui. Deus está dizendo para mim: Rodolfo, diga para o meu povo: o maná termina, mas uma nova Jerusalém está aguardando. Aí eles celebram a Páscoa. Só que a quarta coisa que eu vejo em Gilgal, além de renovação, remoção, celebração, houve uma transformação interior. Porque o desejo de Deus não é ter um círculo ou uma marca na carne do homem. Não era essa a ideia. A ideia principal de Deus é além disso, vai além de uma marcação externa. A ideia de Deus é que tudo que Ele está fazendo se reflita primeiramente aonde? No interior, dentro deles. Que eles tenham uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver. E o que eu vou liberar aqui nesta noite é o que você vai entender: é que Deus está inaugurando nesta noite uma nova dimensão e liberalidade na vida de muitas pessoas que estão aqui. Para de permitir que o inimigo domine ou limite você nas áreas que você precisa romper. A transformação que Deus criou nessa geração é uma transformação interna, dizendo para eles: a partir de agora, vocês são marcados por fora, mas não fique apenas sendo pessoas que vão se gabar por uma marca externa. Vivam interiormente que vocês são marcados por fora.
Começa a usufruir de uma aliança interna poderosa. Começa a usufruir de uma intimidade maravilhosa comigo. Começa a entrar na terra, mas com o sentimento de que nós não estamos apenas como moradores de uma nova terra, mas nós entendemos que quem nos deu essa terra é poderoso, é maravilhoso, e nós temos conexão com Ele. Porque se não for assim, gente, a gente pode até entrar, mas se a gente não tiver ousadia e rompimento espiritual, a gente vai perdendo. Os pais deles perderam. Era para os pais dessa geração, junto com essa geração, entrar na terra. Não era só eles que eram para entrar na terra, os pais deles também deveriam entrar na terra. Haveria uma festa em família, entrando todos na mesma terra. Só que por causa deles terem desobedecido e não terem firmado ou continuado com a aliança que outrora receberam, eles morreram. Isso significa o quê, pastor? Tinham aliança? Tinham, mas eles paulatinamente desobedeceram e perderam. O que Deus está dizendo para a nova geração é: não perca o que eu preparei para vocês. Não jogue fora o que eu preparei para vocês. Não despreze o que eu preparei para vocês. Não despreze o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele preparou para você. E muitas vezes você diz assim: pastor, está difícil. Sei. Está complicado, pastor? Sei. Eu acabei de dizer e repito: ter aliança não é ter vida boa, vida fácil. Ter aliança é ter desafio. Mas olha como é que funciona a mentalidade da aliança. Você lembra de Davi? Davi, quando chega lá para lutar contra o gigante Golias, antes mesmo dele falar que queria lutar, quando ele chegou justamente na hora que Golias está afrontando Israel, está afrontando o Deus de Israel. E se você já leu a Bíblia lá em 1 Samuel, você vai identificar uma palavra. A palavra-chave que Davi usa é essa: quem é esse incircunciso? Por que Davi usa essa palavra? Davi está expressando uma verdade. Ele está dizendo: olha, gente, todos vocês que estão aqui no exército, vocês têm uma marca. Vocês foram marcados, vocês têm aliança. Por que vocês que têm aliança estão com medo de alguém que não tem aliança? O que vocês estão com medo de alguém que não tem a proteção de Deus? E às vezes a gente se comporta assim. Nós temos a aliança, mas não se comportamos como se não tivesse aliança. A gente tem medo das batalhas, tem medo das guerras, a gente acha que vai naufragar, a gente se desespera. E Deus está dizendo: por que se desesperar sendo que você tem uma aliança comigo? Por que ficar desesperado, sendo que eu já marquei você? E se você não for marcado, hoje é dia de ser marcado pelo Senhor. Por que desesperar que você tem uma aliança comigo? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: abre a tua boca, glorifica o meu nome, não fica refém das palavras de Satanás. Você tem aliança. O diabo disse que ia matar, não matou até agora, sabe por quê? Você tem aliança. O diabo disse que ia derrubar você, não derrubou e não vai, porque você tem aliança. O diabo disse que ia arrasar com a sua família, mas não consegue, porque você tem aliança. Nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a aliança do Senhor está sobre nós. Eu reclamo nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo, pela aliança que nós temos com Ele, a partir de agora, começa a receber a autoridade do alto, porque você tem aliança. A gente tem que se comportar com quem tem aliança. A gente fica refém de coisa. E Deus dizendo assim: estou marcando vocês para entrar numa nova terra. Sabe o que eu quero que vocês façam agora? O quê? Rompa de Gilgal, se prepara e possui a terra. Percebeu que para romper do lugar, primeiro teve que ter aliança. Nunca dê um passo se você perceber que a aliança está rompida. Hoje é noite de reatar alianças. E é noite de receber aliança. Nunca dê um passo se você perceber: o negócio não está muito bom ainda não. Parece que a minha aliança... É hora de reconectar com Deus. Aliança. Porque às vezes acontece, sabe o quê? Externamente ninguém percebe que a aliança está rompida. Alguém aí tem algum cabo de carregador de celular? Pode me emprestar? Tem aí? Pode trazer aqui, amigo. Tranquilo, não vou levar para casa não.
A esposa já falou assim: vigia, eu vou devolver. Está aqui, ó. Aqui está o cabo. O que vocês acham? O cabo está perfeito ou danificado? O cabo, não, só olhando assim, você não está conectado. O cabo está perfeito ou danificado? O cabo está? Quem diz? Você não está vendo ele por dentro? Você está vendo ele? E se porventura ele estiver rompido aqui por dentro? E você conectar ele, o que acontece? Funciona? Mas por fora você vê? Só vê por? Tem gente que está assim. Quem olha você por fora está conectado, mas por dentro? Ah, o irmão tem aliança, olha aqui. E por dentro? Ó, aquele irmão tem aliança, porque olha o glória a Deus que ele dá. E por dentro? Ó, aquele tem aliança, porque quando ele canta ele... Mas cadê? E por dentro? O que Deus quer de nós não é uma aliança bonita por fora. Olha que bonito, terno e gravata. Ó, o pastor tem aliança. E por dentro? Se Jesus nos conectar agora, funciona ou não? Sabe o que Deus quer nessa noite? Conectar você. Não para que os outros vejam. Ele está fazendo algo interno que ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que ele está fazendo agora aqui. Ninguém está vendo. Angústias te desconectam. Depressão te desconecta. Falta de perdão te desconecta. Medo te desconecta. Iras te desconecta. Rancor te desconecta. Mas quando você vem para Jesus e diz: Jesus, remove aí, faz uma cirurgia. E Ele vem e remove. E aí Ele conecta de novo, te dando amor, te dando graça, te dando unção, te dando virtude, te dando vitória, te dando alegria, te dando perspectiva. E nessa noite é o que Ele quer fazer com a gente. Nos conectar, para não sermos um cabo visto por fora, mas quem nos olhar vai olhar assim: olha, é até bonito por fora, mas tem muita coisa bonita e melhor por dentro. Eu quero que vocês rompam. Então Gilgal nos ensina algumas coisas. Primeiro, remoção. Para mim entrar onde Deus quer, tem algumas coisas da minha vida que têm que ser removidas. Segundo, Ele quer renovação. Ele quer renovar a sua vida hoje. Mas Ele não quer só remoção e renovação. Ele quer celebração. Porque quem tem aliança, celebra. Tem gente que já deixou de celebrar há muito tempo. Sabe por quê? Quando você perde a alegria de celebrar, é porque alguma coisa com a sua aliança está errada. Quem tem aliança consegue celebrar. Consegue se alegrar. Você tem que romper e tirar, sabe, aquelas coisas que te prendem. Eu falei à tarde, eu vou repetir porque eu lembrei agora. Eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8. Eu tinha um cachorro, era gêmeos, Liu e Léo. Não me pergunte por que meu pai colocou esse nome. E era interessante que eles viviam na coleira. O Liu era um pouco mais... Ele tinha umas manchinhas. O Léo era um negócio meio estranho, mas tudo bem, era cachorro. E meu pai mantinha os dois na coleira. Só que chegou um tempo, minha mãe falou assim: deixa os cachorros, solta eles, são tão bonzinhos. E meu pai então soltou o Liu e Léo. Só que de tanto eles ficarem na coleira, quando meu pai soltava eles, sabe o que eles faziam? Eles iam lá, andavam um pouquinho, voltavam na coleira e fazia assim, tipo assim, forçando a entrar de novo. Sabe o que é isso? Já foi liberto do Egito, mas ainda se acostumou com a coleira.
Hoje é noite de libertar da coleira. Deus falou assim: já soltei você, por que você está aí? Já te dei liberdade, por que você não me louva? Já te dei dons, por que você não usa? Ah, eu tenho medo de falar. Eu tenho medo que vão fazer. Quem deu fui eu, quem fez fui eu. Eu estou te preparando para entrar numa nova terra. Por que você está preocupado? É por isso que eu quero que você entenda nessa noite que Ele está inaugurando algo novo na nossa vida. E eu disse no início da mensagem, vou repetir. O que eu vou falar agora, eu falo sem emocionalismo. É convicção da minha alma. Deus está nos preparando para grandes coisas. Mas para isso Ele tem que mudar a nossa mentalidade. E lá em Gilgal, antes de entrar na terra prometida, Deus vai marcar eles. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. E eu quero orar com você agora. E depois eu vou fazer 2 convites para essa noite. Aleluia. Pai, nós estamos aqui nesse lugar. Tua palavra diz que não é pela força, não é pela violência, é pelo Teu Espírito. E eu te peço agora, Senhor, vai quebrando as correntes, as cadeias, as mentalidades opressivas que tentam nos impedir de romper e de alcançar a liberdade para possuir o que o Senhor determinou. Em Gilgal, o Senhor marcou essa geração para que eles pudessem ter uma aliança contigo, para então possuir uma grande e poderosa terra. E nessa noite aqui o Senhor está novamente renovando alianças, Pai. A começar por mim, Senhor, renova a nossa aliança. Nós nos colocamos debaixo dos Teus pés, nos rendemos, confessamos os nossos pecados, nossas limitações, a nossa pequenez. Confessamos que nós não conseguimos nada se o Senhor não nos ajudar. A gente não consegue dar um passo sequer se o Senhor não estiver na nossa vida, Senhor. Por isso nesta noite nos ajuda a renovar, a sair daqui não marcados por fora, não exibir externamente uma cicatriz, não, mas que esta marca seja interna, poderosa, que ela marque profundamente o nosso coração. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso provedor. Pai querido, nós Te louvamos. Vai confirmando a Tua obra, Senhor. Pai nosso do céu, santo é Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Se coloque de pé. Deus está rompendo nessa noite. Deus está rompendo nesta noite. Vamos declarar. Declara comigo. Pai nosso, cante no céu. Santo Senhor, santo é o Teu reino, Tua vontade seja
Aonde? Na terra como és no céu, deixa o céu descer na terra como és no céu, deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu